Olá pessoal, estou aqui, sou Daniela, estudante do curso de Letras do Centro Universitário Claretiano de Batatais. Tenho um desafio, produzir um vídeo para a disciplina de metodologia do ensino de literatura. É a primeira atividade do portfólio. Essa atividade tem como objetivos compreender o significado da literatura e sua importância para a formação humana, refletir a respeito da função social da literatura, perceber a contribuição da literatura para a atividade educativa escolar. O que é literatura? Para mim, quando eu estava no ensino médio, lá nos anos 90, literatura era o estudo das escolas literárias, de conhecer os autores daquelas escolas literárias. Quem não se lembra do trovadorismo, do classicismo, do barroco, do arcadismo, realismo, simbolismo, modernismo? Naquele momento, a literatura era o estudo das escolas literárias e seus autores de contexto. Hoje, literatura é muito mais. Literatura é arte, literatura é comunicação, literatura é transmitir conhecimento e cultura de um povo. As obras literárias nos ajudam a compreender sobre nós mesmos e sobre as mudanças do comportamento do homem ao longo dos séculos. Literatura é a arte de compor textos. Existem diversas produções literárias, como poesia, como prosa, literatura de ficção, literatura médica, literatura técnica, literatura portuguesa, literatura popular, literatura de cordel. Gosto muito de uma citação de uma autora, uma escritora, jornalista, nascida na Ucrânia, naturalizada brasileira. Ela se declara pernambucana e ela é uma das mais importantes do século XX, a escritora brasileira Clarice Lispector. Eu escrevo para nada e para ninguém. Se alguém me lê, será por conta própria e alto risco. Eu não faço literatura, eu apenas vivo ao correr do tempo. O resultado fatal de eu viver é o ato de escrever. Clarice Lispector. Ela tem um estilo marcado pela inovação. Ela introduz as características novas da literatura nacional. O texto dela tem um foco da inconsciente, do sentimento, das sensações das personagens. A obra de Lispector apresenta características intimistas. O indivíduo com seus questionamentos de sua intimidade é uma peça importantíssima. Isso é literatura. Literatura é viver. Literatura faz bem à sociedade. Ela tem uma função social. Literatura é um direito fundamental da pessoa, segundo Cândido, Antônio Cândido. Não há povo, não há homem que possa viver sem literatura, isto é, sem possibilidade de entrar em contato com alguma criação literária. Até um homem que dorme, gente, ele cria, ele inventa, ele sonha. A literatura é um sonho acordado das civilizações. Que lindo, né? Ensinar literatura na escola é um desafio. É quebrar as barreiras de um ensino tradicional. O ensino ainda pautado em textos fragmentados do livro didático. O ensino da literatura, o ensino de leitura de resumos de livros que cai no vestibular. É um desafio a literatura para as atividades escolares, pois nós queremos que a literatura seja utilizada para o aluno experienciar, o aluno despertar curiosidade, o aluno ter criticidade, o aluno ter paixão pela leitura, ler por prazer, ler para compreender a realidade. Então, é uma situação bem comum e conflitante dos dias de hoje. Nós estamos caminhando, Ao longo do tempo foi se caminhando. Nós sabemos que literatura é uma arte, e é uma arte necessária e fundamental para o ser humano. Os professores ficam divididos entre ensinar para o vestibular e ensinar para prazer, para a formação da cidadania, tá? Os professores são cobrados, os alunos são cobrados também as listas de obras literárias para os vestibulares, mas sabemos que os vestibulares estão se aperfeiçoando, estão se modernizando.
Nós temos hoje uma educação do século XXI pautada em 4 pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser, de Delors. Ela vem ao encontro ao ensino da literatura para o desenvolvimento da competência leitora e escritora. Segundo Rocco, em 1992, nos lembra que a literatura hoje já não é mais difundida para explicar o mundo e transmitir valores de uma comunidade, uma sociedade. Hoje nós vivemos num mundo de imagens, de tempos de imagens, do qual o signo linguístico já não tem mais valor significado de outra hora. Nós vivemos uma situação mutável do tempo, de valores. Para La Rosa, lemos para descobrir o que o texto pensa. Então, quando lemos, estamos sendo habilitados a pensar. Nós queremos alunos que pensam, que reflitam, que construam uma situação diferente. Né? Nos reproduz por reproduzir, sim? Reproduz aquilo que acha crítico, aquilo que é favorável à situação atual. Marisa Larjolo, em sua obra Leitura em Crise na Escola, As Alternativas do Professor, fala assim, está citando: o texto não é pretexto para nada, ou melhor, não deve ser. Um texto existe apenas na medida em que constitui o ponto de encontro entre 2 sujeitos, aquele que escreve e aquele que lê, o escritor e o leitor, reunidos pelo ato radicalmente solitário da leitura, contrapartida do igualmente solitário ato da escritura. Ela critica o processo de leitura realizado na escola, a Larjolo. Por quê? Porque ela fala que é de forma artificial. O desenvolvimento da competência de leitura é quando o texto se torna um pretexto, onde existe um recorte, onde a leitura acontece de forma mecânica, onde não implica leitura inteligente, sensível, compartilhada. Quando a gente fala, o professor está preparado para essa leitura de forma autônoma, compartilhada, o professor está preparado para dar aula de uma interpretação intertextual, o professor está preparado para uma mudança da metodologia, no qual o aluno precisa construir coletivamente, com o grupo, suas interpretações, as demandas textuais. Assim, abre as portas para um leitor que tem direito de construir sua visão de mundo a partir da reflexão do seu papel na sua realidade. Deixo o vídeo agora, que é no máximo até 7 minutos. Decifra-me ou devora-te, disse Esfinge a Édipo. Diz uma antiga lenda grega que deusa Hera enviou a Esfinge, uma besta com cabeça de mulher, asas e corpo de animal, para atormentar os moradores da cidade de Tebas. A Esfinge cruzava o caminho de todos os que aproximavam da cidade e formulava uma enigma para o viajante. Quem errava o enigma era devorado pelo monstro. Um dia Édipo cruzou a Esfinge, que propôs o seguinte enigma: o que durante a manhã tem 4 pernas, ao meio-dia tem 2 e à noite tem 3. Édipo respondeu corretamente e a Esfinge ficou tão furiosa que se lançou no precipício. Graças à façanha de derrotar Esfinges, Édipo tornou-se rei de Tebas e ganhou a mão da rainha enviuvada, sua própria mãe. Obrigada. Desculpa superar os 7 minutos.